Bom estarmos juntos mais uma vez, estudar a palavra do Senhor. Hoje tenho a felicidade de receber o colega de ministério, Marcos, e a sua família. Marcos. Romário e a sua família. Romário, seja bem-vindo. Depois vai apresentar a esposa e a filha. Seja bem-vindo. Como eu anunciei para vocês, nós vamos fazer a primeira etapa do estudo em alta velocidade. Nós vamos fazer um comparativo do Evangelho de Marcos e os discursos de Pedro no livro de Atos dos Apóstolos, justamente para a gente identificar se há mesmo essa interdependência do Evangelho ao testemunho de Pedro. E depois nós vamos separar tempo para ouvir a respeito deste projeto para a evangelização, a continuidade do projeto evangelístico em Angola. Eu já falei para vocês, nossa igreja tem uma relação importante com o Evangelho nesse país, uma vez que nós tivemos o privilégio de enviar um dos primeiros missionários brasileiros para esta nação, missionária Esther. E a Esther deu-nos o presente de deixar lá plantada uma pequena semente. Acho que a igreja deve sempre lembrar de Angola com esse gostinho bom de saber que colaboramos. A obra missionária ela tem essa coisa bonita da gente plantar e ver a árvore de Deus fazer crescer. Hoje nós temos a participação ali entre os curdos, um povo não alcançado ainda, e Deus está dando de novo um privilégio para esta igreja de estar naquele lugar, através da nossa contribuição, através das nossas orações e através dos nossos missionários. Eu particularmente me sinto muito próximo do povo curdo através do pastor Jean. Não só pela ligação que a gente tem, mas também por toda a história que a nossa igreja está escrevendo, Deus está escrevendo através de nós, com esse projeto. E Angola, viu, Romário? Quando você falou que era Angola, ficou mais fácil para nós, por causa dessa ligação. Nós vamos lembrar de orar muito por vocês, se Deus permitir também, quem sabe contribuir e ajudar vocês na obra missionária. Tá? Então, como eu falei, nós vamos dividir o tempo para vocês conhecerem esse projeto, mas desta vez não é na capital, Luanda, mas em uma outra cidade, depois ele vai tentar, acho que vai nos mostrar mais ou menos onde ela fica, Lubango. Então, um novo projeto, depois isso eu vou deixar para o Romário. Este gol quem vai fazer é o Romário, tá certo? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor? Deus nos tem dado o privilégio de estudar a sua palavra, e isso é muito importante, porque é a palavra do Senhor que comunica a verdade que salva. Estar num lugar como este, junto com irmãos em torno da palavra do Senhor, é demonstração do amor de Deus por sua igreja e pela nossa igreja em particular. Senhor, nós agradecemos porque, de maneira muito especial, o Senhor cuida de nós, ao nos dar a sua palavra e nos permitir estudá-la. Há diversos momentos em que fazemos isso nessa igreja, nos estudos de quarta-feira, na escola dominical, as diversas salas, ouvir as mensagens bíblicas, os cultos nos lares. Senhor, dá-nos o privilégio de levar esta palavra também a quem não tem esta oportunidade. Às nações, Senhor, e muito especialmente aquelas que vivem sob regime, ó Deus eterno, de proibição do Evangelho. Conceda aos teus servos missionários em todos os lugares a coragem necessária para viver assim, o desprendimento necessário e a luz espiritual vinda do Senhor para apresentar em Cristo a quem não o conhece ainda. Nessa noite, Senhor, abençoa muito o nosso estudo e dá-nos o gozo de ouvir acerca deste projeto que alcançará vidas na África, ó Deus eterno, onde o Evangelho é tão necessário por muitos motivos. Damos-te graças por estarmos aqui e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos louvar ao Senhor. E que o Evangelho ilumine as nossas mentes. E que onde quer que estejamos, o Senhor brilhe através de nós. Cante essa canção conosco, que tão belamente foi composta. Brilhe em nós. Vem, ó Senhor.
Jesus vive em mim, vem me guiar na escuridão, deixa a luz brilhar em mim. Vem, ó Senhor, com tua graça e paz brilhar em nós. Vem, ó Senhor, com tua graça e paz brilhar em nós. Só assim mostraremos que Jesus vive em nós, vem nos guiar na escuridão, deixa a luz vir sobre nós. Vem, ó Senhor, com o teu amor brilhar em nós. Vem, ó Senhor, com o teu amor brilhar em nós. Só assim mostraremos que Jesus vive em nós, vem nos guiar na escuridão, deixa o amor vir sobre nós, deixa a luz brilhar em nós. Amém. A igreja pode sentar. Irmãos, nós vamos só contextualizando nossos estudos. Nós temos estudado o Evangelho de Marcos, justamente até porque estamos aproveitando este Evangelho como o nosso princípio litúrgico deste ano, né, usando o Evangelho nessa fase em que a gente apresenta o ministério de Jesus, como todo início de ano a gente faz. O Evangelho de Marcos teria sido então escrito por volta ali do ano 50, 60, quem sabe 64, no máximo. E nós temos este propósito, o Evangelho foi escrito com um propósito. Os crentes estavam perdendo um pouco aquele gás inicial, porque Cristo tinha subido aos céus, estava demorando a voltar. E então Marcos vai perceber que a igreja precisava renovar a sua fé. Então Marcos entendeu que a maneira de se renovar a fé da igreja é firmando a sua igreja cristocentricamente. Né? Então, a igreja precisava deste conceito de entender, de relembrar, de avaliar, considerar a pessoa, a obra de Jesus Cristo. Então, assim, os evangelhos são então publicados, e nós entendemos a possibilidade, já vimos isso aqui juntos, de Marcos ter sido o primeiro evangelho a ter sido escrito. Então, justamente, ele é mais resumido, ele é mais direto, mas Marcos não tinha convivido com Jesus. Embora Marcos, no capítulo 14, cita a possibilidade de ter sido ele, aquele jovem enrolado num lençol que fugiu de noite, isso não significa... vocês me olharam com a cara torta, não lembram disso não? Vamos ver se a gente acha essa passagem, Marcos 14. João Marcos. Marcos ou João Marcos, tanto faz, né? Quando ele fugiu, esse nome de João Marcos. Oi? Quando ele fugiu enrolado no lençol, Ah. era João Marcos.
Não, lá não está dizendo o nome. No Evangelho, João, vocês estão me confundindo, não é o Evangelho de João Marcos. O Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, verso 51. Marcos é o único que registra. E assim, você vai falar, mas que registro é esse? Que coisa estranha. Por que isso está no Evangelho? Seguia-o, lembra, depois que ele foi preso ali no Getsemane, quando Judas vem, dá o beijo e tal, ele é preso. Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol. Tentaram pegar ele, lançar os guardas também. Vamos pegar esse aqui também que deve estar com Jesus aí. Lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu do jeito que veio ao mundo. Né? Então assim, nós entendemos que talvez o próprio Marcos tenha inserido este texto, nós não podemos provar, né? Mas tem inserido esse texto para se localizar no Evangelho, para contextualizar sua própria história, já que aquele cenáculo que Jesus usou para a ceia poderia ter sido de Maria, pertencia a Maria, que era mãe de João Marcos. Como é que você sabe isso, pastor? Eu aprendi isso. Abre em Atos dos Apóstolos. Porque possivelmente o cenáculo que depois passou a ser um lugar de reunião comum dos discípulos, né, fosse esse lugar onde eles haviam se reunido. Por exemplo, lá em, capítulo 1, verso 13 de Atos. Quem lê para a gente? Capítulo 1, verso 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Bom, então os apóstolos voltaram a se reunir ali em Jerusalém, naquele cenáculo, então a gente entende que era o mesmo. E esse cenáculo agora lá no capítulo de número 12... né? Lembra que quando Pedro saiu da prisão, as cadeias tremeram, que ele foi para o lugar onde os discípulos estavam acostumados a reunir, bateu na porta, a empregada Rode foi lá, e ela voltou, gente, vocês não sabem quem está aí, é fora. Ele falou, quem? Pedro. Que Pedro o quê? Lembra dessa história? Atos 12. Atos 12. Alguém lê verso 12. Vamos, gente. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, Cognominado. Marcos. Mas muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, a casa de Maria abrigava aquelas reuniões de oração da igreja. Então, o que nós temos aqui é uma relação, né, só para Marcos, o evangelista, não conviveu com Jesus. E como é que então ele vai escrever o seu evangelho? Então nós estamos percebendo aí que há uma relação de proximidade entre Pedro, né, e a família de João Marcos. E essa relação ela vai se tornar ainda mais clara quando Pedro, na sua primeira carta, agora vai lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 13. Outra pessoa lê, se não é o 13, é o 12. É do lado direito, logo embaixo, do lado esquerdo da Bíblia, na coluna do meio, embaixo assim. Né? Bíblia com inário, tá? Quem tiver aí, quem achou, pode ler. 1 de Pedro 5, 13. Aquela que se encontra em Babilônia, A igreja, Babilônia possivelmente Roma, lembram disso? também eleita, nos sauda como igualmente meu filho Marcos. E olha como é que Pedro, então, se refere a João Marcos, ou a Marcos, se refere a ele como uma pessoa muito próxima. Era uma maneira muito comum de se referir a pessoas, a jovens aprendizes que estavam acompanhando os apóstolos, acompanhando os grandes mestres. Paulo fala isso de Timóteo. Então, de uma certa maneira, nós percebemos que há uma relação entre João Marcos e Pedro. Então, historicamente, é considerado que o Evangelho de Marcos seria o Evangelho testemunhado por Pedro. E uma das coisas que a gente baseia para isso é uma comparação do Evangelho com os discursos de Pedro no livro de Atos.
Eu separei aqui duas citações antigas. Uma delas é do Pápias ou Papias, que é do ano 115. Papias, ó. Esse aqui é um pai da igreja, logo depois que os discípulos morreram, os grandes presbíteros, os grandes líderes da igreja, passaram a ser conhecidos como os pais da igreja. Este grupo que depois sucedeu os apóstolos e continuou a história da igreja, eles dão muitas informações preciosas. Esse cidadão aqui é do ano 115 depois de Cristo. Logo então, no início da igreja, ali no início do 2º século. Olha o que ele disse. Ele disse assim: Marcos, tendo se tornado intérprete de Pedro, escreveu acuradamente tudo quanto lembrou. Lá no século II, no ano 115. Outro cidadão, Irineu. Esse já é mais conhecido, não sei quantos já ouviram falar. Irineu, acho que é ano 185, depois de Cristo, um pouco depois. Deixa eu ver se eu anotei a data. É 185 mesmo. Olha o que ele diz. Agora, depois da morte de Pedro, Paulo, Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, também transmitiu-nos em escrito o que Pedro pregou. Difícil, né? Pedro pregou. O que Pedro pregou. Né? Diga rapidamente. Pedro pregou. Pedro pregou uma pregação. Então, assim, nós temos testemunhos antigos. Os pais da igreja nos falam, olha, os pais da igreja atestam que Marcos teria sido intérprete. Então, essa noção dessa dependência de Marcos, dos discursos e do próprio Pedro, não é uma coisa nova. Isso vem de lá de trás. Mas a gente, né, nós que somos crentes do século XXI, nascidos no século XX, mas vivemos no século XXI. Tem alguém nascido no século XXI já aqui? Não? Sara nasceu no século XXI? Não, né? Sara, você é a única do século XXI. Essa é tudo velho aqui, viu? Você também é do século XXI. Fora vocês duas, que são exceções, nós somos tudo do século passado. Nós que somos do século passado, nós somos crentes que assim, mas e daí? Eu não sei a história de Papias, eu não sei a história de Irineu, eu não sei nada disso. O que você quer, meu filho? Que procuras? Digamos, para eu não cair, obrigado. Ganhou um galardão, hein? Vai para o céu. Né? Nós temos uma dependência assim, a nossa fé, ela é baseada no texto bíblico. A história é muito importante, nos ajuda, mas será que dá para a gente confiar totalmente que Papias estava certo, que Irineu acertou? A gente pode confiar neles, dar crédito a eles, porque eles são realmente confiáveis, mas nossa fé é muito bíblica. Então nós temos que fazer um exercício de testar isso aqui como? Tentando enxergar como essa dependência se deu. E no final nós vamos ver o que isso importa, o que isso é importante para nós. Então eu vou correr, porque a gente não tem muito tempo, e eu quero que você então, para me ajudar, você, além de ler os textos, você preste bastante atenção. Se houver pergunta, pode fazer, mas as respostas vão ser um tiro. É como descer a montanha no esqui, né? Já levando em consideração que nós estamos em época de Olimpíadas, né? Bem rápido, tá? Tá bom, já entendi, viu? Se você puder abrir a sua Bíblia, vai para o livro de Atos. Quando Lucas escreve o livro de Atos, ele não dá nome Atos dos Apóstolos, esse foi um nome posterior. Quando você lê o livro de Atos, você vai ver que, na verdade, o livro de Atos dos Apóstolos poderia muito bem se chamar livro de Atos de Pedro e de Paulo. Porque quando você olha o livro de Atos, você lê, as duas figuras centrais são quem? Pedro e Paulo. Você fala, mas por quê? Lucas tinha uma preferência por esses dois nomes? Não é bem uma preferência. Lucas talvez esteja, a proposta de Lucas é apresentar para nós o crescimento da igreja, nas suas duas principais vertentes. O crescimento da igreja judia ou judaica, e o crescimento da igreja gentílica. E lembra, o ministério da circuncisão e o ministério da
incircuncisão. Abra em Gálatas capítulo 2, verso 7. Gálatas 2, 7. O próprio Paulo, né, lembra quando ele tem ele apresenta a carta aos Gálatas, que o pessoal não estava gostando muito dele, e eles vão resistir um pouco ao apóstolo Paulo. Olha o que ele disse sobre essa visão a respeito de Paulo e de Pedro. Quem lê? Vai lá, gente. Gálatas 2, 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então, só até aí, só para vocês verem que essa já era uma ideia corrente na igreja, de que o ministério da incircuncisão para a igreja judaica tinha ficado sobre a direção de Pedro, de alguma maneira, e o da circuncisão da igreja gentílica para Paulo. Então Lucas não faz o livro de Atos focalizando Pedro e Paulo por causa das pessoas, mas por causa do ministério que eles desenvolveram, e nos mostra então o crescimento da igreja. Ele pega Pedro, e a figura de Pedro será muito importante para Lucas, especialmente Lucas vai dar uma atenção para os discursos de Pedro no livro de Atos. Os discursos de Pedro. E lendo o livro de Atos, eu identifiquei 8 discursos de Pedro. Ele teve outras conversas, mas eu identifiquei 8 discursos. Se você puder me ajudar, vamos ver esses 8 discursos. Primeiro discurso, o discurso diante dos irmãos do cenáculo, Atos 1, de 15 a 22, diante dos irmãos, lá no cenáculo, tá? Depois nós vamos ver esse discurso. O segundo discurso que eu localizei é Atos 2, 14 a 36. Esse vocês conhecem mais, né? Para quem que ele pregou nesse dia aqui, gente? Atos 2, do 14 ao 36. Hã? Não. Atos 2. Ele pregou esse discurso para quem, gente? A descida do Espírito Santo para 5.000 pessoas. Ele pregou esse discurso diante da multidão de Jerusalém, que tinha acontecido o Pentecostes. O pessoal estava fazendo o quê? O pessoal está dizendo, eles beberam muito, tomaram todos, estão embriagados. Pedro fala, não, nós não embriagamos, ainda está cedo para estar bêbado. O que está acontecendo aqui é o que disse o profeta Joel. E aí ele começa um grande discurso, que a gente vai chamar aqui de discurso na multidão depois do Pentecostes. Outro discurso de Pedro, capítulo 4, versos 8 a 12. 4, 8 a 12. Diante das autoridades, por causa do nome de Jesus. Ele vai ter uma grande controvérsia com as autoridades judaicas, e ele vai fazer um discurso para essas autoridades, respondendo por que ele não pode parar de pregar o nome de Jesus. Outro discurso. Tem gente que não considera isso um discurso. Eu considerei. Capítulo 5, 8 a 9, é o discurso dele para Safira, a respeito da questão de Safira e Ananias. O que aconteceu com Ananias e Safira? O que aconteceu? Morreu. Né? Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, mentiram à igreja, e ali eles morreram. E Pedro faz um pequeno discurso ali para Safira. Por que vocês não disseram a verdade? Lembram disso? Muito bem. Outro discurso, capítulo 5, outro discurso diante das autoridades, de novo, do 29 ao 32, por causa do nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus. Número 6, e lá, capítulo de número 10, esse discurso, que nós já lemos um pedacinho, né? Um pedacinho não, um introito dele, que é o discurso diante do... capítulo 10, perdão. Capítulo 10 aqui é o do Cornélio. Ele vai até a casa de Cornélio, lembra quando ele teve a visão do lençol? Ele vai até a casa de Cornélio, ele estava meio desconfiado, ele tem a visão do lençol, mas ele assim vai na casa de Cornélio. Cornélio fala para ele, o Pedro, o que aconteceu foi o seguinte, Deus disse que era para mandar chamar você, tal. Aí Pedro, ele vai fazer um discurso para o grupo que estava presente na casa de Cornélio. O outro,
capítulo 11, versos 4, opa, virou aqui, desvira. Capítulo 11, 4 a 17, o discurso de Pedro na defesa dos gentios. Né? Quando ele vai defender, por que ele foi na casa de Cornélio, aí ele volta, os judeus, os apóstolos, né, que eram todos judeus, falam assim, que isso, rapaz, você foi na casa dos gentios? Aí ele vai defender a mensagem para os gentios, porque os gentios também creram. Ele vai fazer um discurso ali para o colégio apostólico. Tá? E o último discurso é um discurso que eu dei esse nome, que é o discurso silente. Capítulo 12, verso 17. Alguém lê para eu explicar por que eu chamo de silente? Silente, um discurso sem palavras. Vai lá, alguém lê, 12, 17. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão, para que se calassem, convidou-lhes como o Senhor tiraram da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Tá. Eu sei que, na verdade, aí não tem o discurso de Pedro, né? Eu só estou dizendo que ele fez um discurso, mas a gente não tem o texto, o que ele disse. Ele só veio e contou para eles o que Deus tinha feito e como ele havia saído da prisão. Então eu localizei esses discursos de Pedro no livro de Atos dos Apóstolos, e eu queria mostrar para vocês o seguinte, olhando o conteúdo desses discursos, você vai perceber que Pedro tem algumas ênfases. Pedro sempre repete algumas coisas. Vamos para o primeiro discurso, só para a gente pegar como exemplo. Primeiro discurso, alguém lê lá, Atos 1, capítulo 15, 22. Quem achar pode ler. Vamos lá, gente. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Até o 22. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço de iniquidade, e precipitando-se rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. Primeiro, espera um pouquinho só. Então, o que ele fez? Ele apresentou uma introdução. Por que ele está... Olha, eu vou discursar para vocês agora. Sabe por que eu vou discursar? Porque está faltando um entre nós. Porque Judas traiu o Senhor, e aí ele vai justificar, ele vai dizer o seguinte: olha, nós não podemos continuar apenas 11, nós temos que ser 12, porque a Escritura disse que ele tinha que ser substituído, resumindo aí o texto. Então aí ele termina dizendo, então temos que escolher alguém. E agora ele vai colocar o critério pelo qual tem que escolher alguém, e o critério é cristológico. A pessoa que vai ser escolhida para ser apóstolo tem que ter um conhecimento claro de Jesus. Esse conhecimento claro de Jesus tem a ver com a história de Jesus. Lembra, para ser um apóstolo tinha que ter visto Jesus pessoalmente, né? Testemunha ocular e tudo mais? Muito bem. Então Pedro, ele vai agora colocar assim, o que a pessoa precisa saber de Jesus? Vai lá, continua a leitura. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Olha só, batismo elevado às alturas. Para Pedro, a ideia de relatar o nascimento de Jesus, ou a infância de Jesus, não era importante, significativo para ser um apóstolo. Vai dizer, o importante é que o apóstolo seja um dos que estiveram com Jesus todo o tempo. Mas que tempo, Pedro? Do batismo
até o dia em que ele foi elevado aos céus. Se você notar bem o Evangelho de Marcos, você vai notar que o Evangelho de Marcos, ele não se preocupa com os sábios que foram ver Jesus, com manjedoura. O Evangelho de Marcos começa como, gente? Começa como? João Batista, batismo, Jesus no ministério, cura e termina com morte, ressurreição e ascensão. Então, na cabeça de Pedro, nesse primeiro discurso,